A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Mas Fábio, essa série não está passando só no canal, como nos canais, porque depois vai para o outro canal. Certo? Os vídeos inéditos primeiro vão para o canal principal, com 2, 3 meses vai para o canal, nosso segundo canal, né? Que é Apologética Católica e Debates. Lá demora um pouco a chegar os vídeos inéditos. Lá nós sempre colocamos um vídeo que foi de bastante relevância do canal principal, a gente coloca lá. Muitas pessoas pedindo para que eu volte a dublar o Padre Luiz Toro. Meus irmãos, aquilo ali aconteceu quando o Padre Luiz Toro fazia debates pela América Latina, né, e pelo mundo. E o Padre Luiz Toro não faz mais debates, tá? Então, assim, era debates, entendeu? Então nós não dublamos mais o Padre Luiz Toro, tá? Só conscientizando vocês. Aqui embaixo vamos ler. Contribua com esse apostolado, pixtabela674@gmail.com. Esse pix está no nome da minha esposa Maria Juliana. Você que aí pode nos ajudar, nos ajude. Contribua com esse apostolado. É você que nos ajuda, né, a nos manter. Há 16 anos vivemos da graça de Deus, das doações que o povo faz. Essa é a vida que entregamos a Cristo para a evangelização. E as pessoas nos ajudam, né? Fábio, não sei fazer pix. Entre em contato conosco, minha esposa passa o número da conta, que a gente tem um número de uma conta, onde a gente criou para ir juntando um dinheirinho ali, para perfurarmos um poço na nossa terra seca, sem água. Tá? Meus amigos, muito obrigado. Você que contribuiu, você que nunca contribuiu, contribua, nos ajude. Conte com nossas orações, conte com o Rosário da Madrugada. Olha só, essa é a série Questionamentos Protestantes. Fábio, tá no singular lá em cima, assim, questionamento protestante. Sempre trazendo com essa bonita visão aqui, né, com essa paisagem, tudo bonito. Para vocês, sempre inovando, trazendo nova para vocês, né? Lamentavelmente, tem pessoas que dizem assim, irmão Fábio, depois de 2 anos o YouTube foi enviar uma notificação de um vídeo teu. Os vídeos não têm visualização. Então, apologéticas tão ricas, mas sem visualização, porque sabemos que, não é? Essa mídia, ela serve à nova ordem mundial e ela não envia coisas religiosas para os outros. Infelizmente, você tem que vir aqui no canal e olhar se tem vídeo. Não é? Não custa você vir e olhar se tem vídeo, já que o YouTube não te envia a notificação do vídeo, certo? Combinado? Então vamos deixar de blá 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 e vamos para o que interessa. Você sabe que essa série Questionamento Protestante foi que eu peguei dos comentários dos apologistas que não souberam responder e formulei 6 indagações em cada vídeo para respondermos com Bíblia, tá? E a primeira indagação de branco aqui em cima é: não existe sexo, nem homem ou mulher. É a Bíblia que diz. Deve estar fazendo referência a uma passagem bíblica de Gálatas capítulo 3, vamos ver se é isso mesmo, Gálatas capítulo 3, versículo 28, e assim está escrito: já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós, muito bem, colocaram até aqui, muito bem, até aqui. Se o versículo não tivesse nem o versículo antes e nem o depois, poderia estar muito estranho. Mas só a parte B do versículo, a pessoa certamente que colocou isso aí, certamente é uma pessoa que vive no mundo onde deve crer que Deus deve ter criado 2 homens ou Deus criou 2 mulheres. Na realidade, no começo do Gênesis, Deus criou homem, mulher, macho e fêmea. Sempre o casal. Nunca 2 machos ou 2 fêmeas, sempre o casal. Né? Então não venha deturpar as coisas de Deus. Então, se a Sagrada Escritura está dizendo isso, é porque a igreja está, o nome
igreja está no feminino. Não é igrejo, é igreja. Mesmo a igreja formada de homens, os consagrados, ela é chamada de esposa do Cordeiro. Por isso, pelo batismo, já não há nem homem e mulher. É o quê? Povo de Deus, casa de Deus, igreja física de Deus, Assembleia de Deus. Repare que o texto sagrado, né? O texto sagrado está dizendo o seguinte, olha só. Continua, ó. Continuação, logo depois do ponto e vírgula. Pois todos vós sois um em Cristo. Tá vendo? Pois todos vós sois um em Cristo. Se você ver o versículo anterior, diz: todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, está fazendo menção o quê, irmão Fábio? Ao batismo. Pelo batismo, o sujeito entender ao pé da letra, leva ao pé da letra, sem saber o contexto, sem saber a coisa interpretativa, aí acha que o batizado já não é mais homem nem mulher. É mulher antes do batismo. É homem antes do batismo. Depois de batizado não é nada. Veja a má interpretação. Porque a Sagrada Escritura está falando em termos espirituais, está falando na casa, no edifício espiritual. 1 de Pedro 2:5, o edifício espiritual, um sacerdócio santo, consagrado para oferecer hóstias espirituais, formar o edifício espirituais. 2:20 de Efésios, edificado no fundamento dos apóstolos 19, para formar o edifício espiritual, a igreja do Senhor. Efésios 4:13. 12, quando fala no 12 do magistério, para que os cristãos cheguem ao aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento dos santos, para formar o edifício espiritual, o corpo do Senhor. Então a igreja está no feminino. A esposa, a noiva do Cristo, ela está no feminino. Então, mesmo formada de homens, ela é a esposa do Cordeiro. Ela é a esposa do Cristo, pelo batismo. 1 de Coríntios 12:13. Tornamos membros dessa igreja pelo santo batismo. Não tem nada a ver essa deturpação que já não existe mais homem, existe mulher, que as pessoas agora têm que escolher o seu sexo. Quando nasce, não nasce mais homem, não nasce mais mulher. Isso é deturpação do mundo, safadeza, cachorrada, coisa de Satanás, sabemos muito bem. Não passa disso. Não passa disso. O mundo inteiro jaz no maligno. Há 2000 anos atrás já foi escrito, imaginem hoje. Próximo santo diretor, ao 2 ali de preto. Deus é bom e mau. Nele tem vida e morte. Não vem com essa pro meu lado. Deturpando também a Sagrada Escritura do Antigo Testamento. De Deus brota a vida, de Deus brota a morte. De Deus brota o bem, de Deus brota o mal. Não existe essa. Não quer dizer que Deus colocou a morte e a destruição para você escolher. Não. Quando o Deuteronômio 28 diz que Deus colocou o bem, o caminho do bem com a vida e o caminho do mal com a morte para você escolher. Não foi Deus que mandou Lúcifer fazer o que Lúcifer fez. Ele pegou seu livre-arbítrio e fez do que fez. Você está compreendendo isso ou não? Então, o livro da sabedoria, no capítulo 1, aqui já até tem no versículo 4, vai dizer que Deus não é o autor da morte. Não é? Pelo menos umas 5, 6 vezes, no livro de Ezequiel, vai dizer que a morte do pecador não dá alegria ao Senhor. O que dá alegria ao Senhor é a sua conversão, sua mudança de vida. Então não vem com essa. Deus não é autor da morte. Quem criou a morte, segundo o capítulo 5 de Hebreus, de Romanos, quem criou a morte foi o diabo, foi o pecado. Foi Eva que lançou a morte com o seu marido ao mundo. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No capítulo 5, versículo, se eu não me engano, 23 ou 26 de Romanos. Então não vem deturpar. 3. Lutero é o pai do cristianismo.
Lutero é o precursor do anticristo. Ponto. Isso nós sabemos. Lutero é o pai, não é, do anticristo. Ele é o precursor do anticristo. Assim como João Batista veio anunciar a vinda do Messias, do próprio Deus encarnado, Lutero veio anunciar, espalhar as seitas anticrísticas. O protestantismo. Essas seitas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Quarto, santo diretor. Maria é a filha de seu filho? Sim, Maria é a filha de seu filho, porque Jesus é Deus. Então o termo que muitos aí refutaram, muitos foram contra aquele filme, porque criaram o filme com a legenda, né, Maria, a filha do seu filho, estava errado. Não está errado. Está errado para o protestantismo que não acredita que Jesus é Deus. Porque se o protestantismo acreditasse que Jesus é Deus, realmente acreditava que a Virgem Maria é mãe de Deus, que vem a honra de vir me visitar a mãe de meu Senhor. Quem é o Senhor de Isabel? Deus. E ela dará à luz o Emanuel. Tanto lá no capítulo 7,14, como no capítulo 1, versículo 23. E ela dará à luz um filho que se chamará Emanuel. Emanuel quer dizer que significa o quê? Deus conosco. Então ela é a mãe do Deus conosco. Mãe de Deus conosco. Veja a cegueira protestante. Quantos são cegos? Cegos e guia de cegos. Ambos vão cair no precipício. O protestantismo já está selado. Mateus 7, 21 a 23. Não tem para onde correr. O protestantismo vai apresentar diante de Jesus. Olha, Senhor, no dia do juízo final. Lá em Mateus 25, 31 em diante. Olha, Senhor, nós seguimos a reta fé como ensinastes. Pregamos só em teu nome. Pregamos só a escritura. Expulsamos demônios só em teu nome. Fizemos demônios só em teu nome. Está lá escrito em Mateus capítulo 7, versículo 22. Por isso Jesus disse, muitos vamos dizer naquele dia. Que dia? O dia do julgamento universal. Muitos vão dizer, são muitas seitas. Estima-se que o Brasil em breve será de maioria protestante, porque todos os dias católicos sem conhecimento vão para as seitas. Então, muitos, veja que quando Jesus está dizendo muitos, meus irmãos, é porque é muitos, é maioria avassaladora. Os católicos provados e acrisolados e alvejados no sangue do Cordeiro, através do sacramento da confissão, ficará contado nos dedos. Por isso que Jesus disse, achará o Filho do Homem fé quando voltar sobre a terra? Porque é contado nos dedos os católicos verdadeiros, da igreja verdadeira fundada por Cristo que vão restar. Só os que têm conhecimento vai ficar. Nós estamos vendo o rodo que está sendo passado. Nós sabíamos que o catecismo diz que antes da vinda de Cristo, sua segunda vinda e última gloriosa, a igreja passará por uma prova derradeira. Tá aqui o catecismo amarelo diz isso. E a prova derradeira é essa. Os escândalos que nós estamos vendo acontecer. As ordens que estão em desordens. Não é? Para quê? Para que aqueles católicos que não têm conhecimento nem raiz, eles comecem a se assombrar, eles comecem a... Como é que eu posso usar o termo que me fugiu da cabeça agora? Se escandalizar e com isso ou torne-se protestante ou cede vacantista. Porque nós temos hoje 3 caminhos que Jesus está passando o rodo. E eles não entendem que é apenas Jesus tirando o que não presta dentro da igreja. Você sabia que a teologia da libertação é para tirar o que não presta dentro da igreja? O quê? Sim. Porque de todo mal Deus tira um bem maior. Jesus está tirando um bem maior, você sabe por quê? Porque os católicos fracos, fracos, sem conhecimento, que se escandalizam com qualquer porcaria, com licença da palavra, estão rapando fora. Estão falando mal do Papa, estão perseguindo cleros, estão perseguindo isso, estão perseguindo aquilo. Para mim não importa. Para mim não importa. Vou continuar do mesmo jeito que disse Santo Inácio. Aquele que se voltar contra o magistério é um cismático no seu coração, tornou-se o primeiro filho do diabo. Estou fora. A teologia da libertação está fazendo coisas erradas, muitíssima coisa errada. Mas a teologia da libertação está tirando para fora católicos que não servem. A teologia da libertação vai ser erradicada dentro da igreja, irmão Fábio? Vai.
com todos aqueles que não servem para ser católico, com todos aqueles que não são forjados na rocha, como diz Mateus 7, 24 em diante. Essas casas bonitas, essas fé bonitas construídas na areia, esses palacetes que estão ruindo, caindo, se escandalizando, que estão acreditando em falsas visões, supostas visões que Nossa Senhora está aparecendo. Claro, Jesus disse até os escolhidos serem enganados por isso, milagres, falsos milagres, e isso e aquilo, e torto e à direita. Tudo isso, isso é escândalo, tudo isso é escândalo. Tudo isso é as portas do diabo. Aparentemente parece que o diabo conquistou a igreja, aparentemente parece que o diabo está destruindo a igreja, mas não está. É só na cabeça das pessoas que fazem a confusão. E quando Jesus tirar, e vai tirar, esse é o rodo. Qual é o rodo? Os 3 rodos que Jesus está passando na igreja. Os católicos indo para o protestantismo, os católicos se tornando sedevacantistas e os católicos se tornando teístas. Então, renegando a doutrina verdadeira. Então eles estão apostatando, sem precisar sair de dentro da casa. As portas do inferno não podem destruí-la. A igreja verdadeira, com a doutrina verdadeira, apologistas verdadeiros, católicos verdadeiros, missionários verdadeiros, padres e bispos verdadeiros, surgirá como a aurora, como a fênix renasce das cinzas, como a águia que envelhece, suas penas ela arranca, dói quando ela está arrancando, ela arranca suas penas quando ela se torna velha, quando ela não mais pode voar, ela começa a arrancar suas penas de suas asas, para que nasça uma nova e ela renove, como diz o Salmo 103, versículo 1 a 4, como a águia se renova com sua nova plumagem, assim é aquele que está firme no Senhor. Renova sua fé. Renova-se a cada dia. Não fica parado nos escândalos. Não fica parado com o que está acontecendo. Com as ordens que estão em desordem. Não. Mas ele caminha firme, sabendo que ali tem um broto que florirá. Um broto que nascerá, que vai florir, e que o oásis aparecerá. E verão a terra prometida, que ela nunca foi destruída. E nunca será. O Império Romano tentou por fora, não conseguiu. Estão tentando por dentro. Por dentro é apenas um rodo. Irmão Fábio, por que você não se escandaliza com nada? Eu não. Eu não, porque eu tenho uma fé forjada na rocha de conhecimento que não é de ontem nem de hoje, não. É de muito tempo. É de noites, é de dias, de estudos, de conhecimento. Pode até existir pessoas, existe como o Padre Paulo Ricardo, como o professor Felipe Aquino, que conhece mais de doutrina do que eu. Mas de conhecimento bíblico no Brasil são poucos. Poucos. Para você ter uma ideia, para aprender Bíblia, tive que buscar alguém que é de fora do Brasil para o estudo que conhece de Bíblia, para poder conhecer a Bíblia. Eu conheço as profecias bíblicas, conheço o que está escrito, sei o que vai acontecer. Não gosto de falar de escatologia, mas sei o que está para acontecer. E não são, na maioria das vezes, coisas visíveis, são espirituais. A maioria delas são espirituais e já estão acontecendo. Por exemplo, a lua de sangue do Apocalipse. Você sabe o que é a lua de sangue do Apocalipse? Não sabe. A lua é a igreja lá no Apocalipse. E o sangue é o sangue dos mártires, que continua. Esses dias mataram na Nigéria católicos, padres, assassinaram dezenas e dezenas de cristãos católicos. É a lua de sangue. Mas estamos vivendo uma lua de sangue espiritual. E nós vamos se escandalizar com isso? Não. Não vamos se escandalizar com isso. 5, santo diretor. O livro de Macabeus é herético. Diz que o suicídio é de Deus. Mentira. Não diz em nenhum canto na Bíblia, nem livro de Macabeus, nem lugar nenhum que o suicídio é coisa de Deus. Você está adulterando. Todos fazem. Olha só. Não é isso que quer dizer a Sagrada Escritura, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar a passagem do livro de Macabeus. Meus irmãos, eu não vou ler, mas vocês podem pegar 2 Macabeus, capítulo 14, do 37 ao 46. Diz que o homem, ele
Ele queria se suicidar, mas não suicidou-se. Tá? Não é porque ele jogou as suas entranhas nos adversários que ele se suicidou. Ele não se suicidou. É mentira isso aqui. Isso é deturpação do texto. O homem não se suicidou. Nos textos originais, não se suicidou. E o que vocês dizem, protestante? Que na Bíblia de vocês tem 1 Samuel 31, de 4 a 5, onde diz que Sansão se suicidou, matando-se a si mesmo com todos os filisteus do templo de Dagon. Hã? E por que o livro de Samuel está na Bíblia de vocês? Se na Bíblia de vocês não é para ter o livro de Macabeus, porque fala do suicídio. Eles lêem só apenas esse versículo, ó, que não aconteceu, veja. 41. Diz assim: como essa tropa foi apoderar-se da torre e forçar a entrada, uma vez que havia sido dada a ordem de atear fogo e incendiar as portas, Razias, quando ia ser preso, transpassou-se com a própria espada. Veja só, vamos ao texto. Vamos ler tudo. Preferindo morrer honradamente antes que cair nas mãos dos ímpios e padecer ultrajes indignos de seu nobre nascimento. Agora, na precipitação, quando ele ia se transpassar, o que aconteceu? Porém, dirigiu mal o golpe. Errou! Ele tentou o suicídio, mas não se suicidou, seus mentirosos. Não mintam, protestantes. Não mintam. Ele errou o golpe do suicídio. Está dizendo a Bíblia. Ó. 43. Precipitou-se, porém, dirigindo mal o golpe, enquanto os soldados forçaram do lado de fora contra as portas. Ele correu animosamente para cima do muro e com a coragem atirou-se sobre a multidão. E as pessoas afastaram-se com rapidez. E Razias rombou no espaço deixado vazio. Todavia ainda, respirando cheio de ardor, ergueu-se embora o sangue lhe jorrasse como uma fonte de suas horríveis feridas, atravessou a multidão numa carreira, e em seguida de pé sob uma rocha escarpada, e já inteiramente enxergue, arrancou com as próprias mãos as entranhas que saíram e lançou sobre os inimigos. Foi assim seu fim, perdendo ao Senhor da vida e ao Espírito que los retribuísse um dia. Pois é. Não se suicidou. Com a luta com os soldados, né, adversário, ainda lutou. O cara foi tão corajoso que disse que jogou entranhas nos inimigos. Sansão não, eles pediu a força, eles apenas cegaram Sansão, arrancaram os olhos de Sansão, mas esqueceram que o cabelo de Sansão começou a crescer, a força lhe voltou, e ele puxa as duas colunas do templo de Dagon e mata todos os filisteus dentro. E ele se mata também. Foi pior do que esse caso aqui. Então não vem com essa. Diretor, o sexto agora. Sexto. Como ver na Bíblia que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo? Fácil, pelos sacramentos. Os 7 sacramentos estão na Bíblia. Fácil de ver. Fácil, fácil. O primeiro deles, mais nítido no Canta um Galo, mais claro no Canta um Galo, é a Eucaristia, no capítulo 6 de João. Não é? Veja só, quando Jesus faz a comparação, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, ele está falando do quê? De um pão que é apenas símbolo. Quando ele diz agora, este é o pão vivo que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer, está falando que é o pão original, o pão é o próprio Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Perdão. Então, tá claro.
Se vê a confissão. Não precisa de confissão porque o ladrão arrependido na cruz não precisou confessar com o padre, confessou com Jesus. Sim, peraí. Mas a confissão que Jesus deixa depois que sobe ao céu é depois pós-cruz, não antes da cruz. É pós-cruz. Antes da cruz não tinha confissão. No Novo Testamento. É pós-cruz, depois que Jesus ressuscita, em João capítulo 20, de 21 a 23, ele vai instituir a igreja com autoridade de perdoar os pecados. É diferente. Então você não pode usar antes da cruz, quando não tinha a confissão, para depois da cruz. Que aparece a confissão de Jesus, deu autoridade à sua igreja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a perdoar pecados. Por isso, quando você confessa, você escuta do Padre, eu absolvo os teus pecados, como a igreja, né? O ministério da igreja me foi confiado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está perdoando os teus pecados naquela hora. Você está entendendo? Está compreendendo? Cara, todos os sacramentos estão na Bíblia. Vai fazendo discípulos batizando, lá em Mateus 28, 19. Quem não renascer da água, ou seja, nasceu fisicamente, já tem que renascer espiritualmente no batismo, já tem que ser batizado. Pela fé dos pais, como a fé do carcereiro, toda a sua casa foi batizada pela fé dele. Se crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, por meio do batismo. O batismo, né, é os meios de entrar no céu. Não poderá entrar no reino sem ele. Não entra. Então, a fé é como da minha carne, bebe meu sangue, que tem a vida eterna. Jesus não disse, quem come do pão que simboliza a minha carne, quem come do pão que representa a minha carne, ele não disse isso. Ele disse, o verbo está no afirmativo, Não é? É minha carne, é meu sangue. Tem a vida eterna, eu vou ressuscitar no último dia. Não tem, eu andei em 10 seitas caçando isso aí e não encontrei. Fui encontrar onde? Na Igreja Católica. E para você ter uma ideia, quando Jesus dá autoridade ao magistério, que eu vos envio, quem vos ouve a mim ouve, que para poder salvar, Jesus colocava as pessoas dentro da igreja, lá no capítulo 2, versículo 47 de Atos. Depois de bater, dizer o que? A crisma. Pedro não diz em Atos 2, 38, 37, 38, nossa, não me engano. Né? Diz assim, arrependei-se cada um de vós, falando para os adultos, seja batizado em nome de Jesus Cristo, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, tanto vale que no batismo recebe o Espírito Santo, como o dom do Espírito Santo, que o bispo diz no crisma, né, na confirmação, receba o dom de Deus, que é o dom de Deus, o Espírito Santo. Sela efusivamente essa presença do Espírito Santo em nossas almas. Como templo. Somos selados pelo Cristo como templo. Tá? Efusivamente. Com dons, com virtudes, né? Tanto cardeais como teologais, os dons do Espírito, as virtudes, é no crisma. São selados no crisma. Você planta uma planta num canto que não chove, por exemplo, aqui no Nordeste. Você vai colocar água nela, ela vai morrer. O crisma é assim. A planta foi plantada, a semente foi colocada no batismo, mas precisa da água para poder germinar. É o crisma. O crisma é essa água, porque o Espírito Santo é água viva. Então, mais claro, não canta um galo. Tá aí, meus irmãos. Mais 6 questionamentos respondidos. Se você tem, mande para mim. É que eu coloco aqui questionamentos inéditos, tá? Alguns são repetidos, porque não dá para trazer 100% inédito. Não tem. Você sabe, protestante é como papagaio, vai repetindo as coisas, né? Ruminando as mesmas coisas. Mas vamos tentando aí e você vai aprendendo a dar resposta, certo? Se inscreva no canal, indique para mais pessoas, compartilhe para os canais para os grupos que vocês participam, para que as pessoas possam aprender a apologética de graça e seca. Pedimos apenas uma contribuição aqui embaixo, enquanto você puder, se quer e pode, se não quer, reze por nós. Né? E até o próximo vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre verei.